Fala moçada, vocês estão bom e bonito? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que, se você gosta ou não gosta, muito se fala sobre armamento, principalmente aqui no Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar da Taurus. E se você nunca ouviu falar sobre ela, ou se já ouviu falar e ficou interessado em saber os seus produtos e também a sua trajetória, fica até o final desse vídeo para você entender tudo sobre a Taurus. Bora pro vídeo! E a Taurus é uma empresa que tem a sua sede lá em São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, e também possui uma unidade produtiva em Bainbridge, na Geórgia. E a Taurus possui um portfólio de produtos compostos por revólveres, pistolas, submetralhadoras, fuzis, carabinas, rifles e também espingardas. E além disso ela atende os mercados civil, militar e policial aqui no Brasil e em mais de 100 outros países. E pela Taurus ter um elevado padrão de qualidade, ela já recebeu mais de 36 prêmios internacionais e é uma das maiores produtoras de pistolas no mundo. E vale salientar também que a Taurus é uma das marcas mais importadas pelo mercado norte-americano. Faz total sentido, já que lá eles têm um mercado muito mais flexível e tem leis muito mais flexíveis quanto a porte e também posse de armas de fogo. E aqui você já consegue entender um pouquinho de como funciona o mercado da Taurus, né? É imperceptível que não é um produto muito fácil, já que muito se discute quanto a posse ou porte de arma, principalmente aqui no Brasil, mas a Taurus ela tem um benefício muito grande, que ela tem uma diversificação e ela não trabalha só no Brasil, ela também tem uma atuação muito forte também no mercado norte-americano, que é um dos maiores mercados do mundo. E agora falar um pouquinho sobre o CEO da companhia, e estamos falando de Salésio Nus. E ele foi responsável por toda a reestruturação e também recuperação da Taurus. E quando eu falo um pouquinho sobre a trajetória da companhia, um pouco sobre a história, lá em 2015 a Taurus começou a ter problemas tanto financeiros também como estruturais. E esse CEO ele acabou não só mantendo os profissionais, como criando novos empregos, e a Taurus aumentou o seu quadro de funcionários para 3.700 colaboradores. Além disso, ele gerou diversos outros empregos indiretos. Então, de fato, ele é um CEO que entende da indústria, entende do negócio e conseguiu fazer uma reestruturação gigantesca na Taurus. Eu vou trazer um gráfico mostrando a comparação de 2018 com 2021 e vocês vão ver aí o que esse CEO fez pela empresa, e aí foi algo genial. E agora falar um pouquinho sobre a história da empresa. E a Taurus foi fundada lá em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E aqui já fica bem claro que nós estamos falando de uma empresa que já tem alguns anos de história, mais de 80 anos, e já mostra um ponto positivo para a companhia e também para os investidores. Ela já viveu muita coisa e já sobreviveu também a muitos acontecimentos. Em 1942, os primeiros revólveres Taurus entram em plena produção. E em 1950 foi feita a construção de uma nova fábrica para atender a demanda que estava bem alta naquela época, e também foi o início da fabricação das suas próprias ferramentas. E em 1968 foi o início da exportação das suas primeiras armas para os Estados Unidos. Então vocês conseguem observar que já é uma relação de vários anos, de longa data, entre a Taurus e os Estados Unidos. E 2 anos após esse início de exportação, então estamos falando de 1970, a Bangor Punta Corporation comprou 51% das ações da Taurus, e a companhia era dona de nada mais nada menos da Smith & Wesson. E essa junção aí permitiu uma troca bem interessante de tecnologias e também designs entre as duas fabricantes. Em 1980 a Taurus faz a aquisição da Beretta, uma empresa aí que fabricava pistolas e também submetralhadoras. Em 1981 foi feita a inauguração da Taurus International Manufacturing. E essa inauguração é bem interessante, visto que ela agora vai atuar tanto no mercado brasileiro quanto também tem uma instalação lá nos Estados Unidos, que é o seu grande foco, que é o maior mercado que a Taurus atende atualmente. E agora em 1983 a criação da Taurus Blindagem, uma empresa aí fabricante de coletes balísticos, capacetes e também escudos. E vale mencionar que a Taurus foi a pioneira no uso de Kevlar na fabricação de seus produtos aqui no Brasil. Então ela traz uma tecnologia nova e ela foi pioneira em trazer essa nova tecnologia de Kevlar nos seus produtos e na sua fabricação dos seus materiais. Em 1997 a Taurus fechou um acordo estratégico com a Rossi e assumiu os
os direitos de produção exclusiva de revólveres da fabricante. Em 2008, a Taurus comprou e assumiu a produção de armas longas também da Ross, passando aí a fabricar rifles, carabinas e também espingardas a partir de 2008 com essa aquisição. E em 2015, a Companhia Brasileira de Cartuchos passou a controlar 52,67% das ações da Taurus. E após essa aquisição, muitas mudanças internas começaram a acontecer na Taurus. E foi a partir dessa data que a empresa, a Taurus, começou a ter vários problemas tanto financeiros quanto estruturais na sua linha de negócio. E um outro ponto importante é que nessa mesma época nós conhecíamos pessoas que utilizavam as suas armas e o relato que elas tinham é que as armas da Taurus lá em 2015 eram de péssima qualidade, emperravam, davam problemas e isso manchou muito a marca Taurus e de fato foi daí que começou os vários problemas que a companhia tinha em fornecer os seus produtos aqui no mercado brasileiro e também no mercado internacional. Em 2019 aconteceu uma mudança da sua razão social de Forjas Taurus SA para Taurus Armas SA, devido à mudança do seu setor de atuação, passando aí a produzir exclusivamente armas de fogos e acessórios. E agora em 2022 o seu foco é no desenvolvimento de pessoas e também em investimentos em automação fabril. E essa foi a história da Taurus. Claro que eu trouxe alguns pontos mais importantes aqui para vocês. A história da Taurus ela é muito maior do que isso. Porém, eu trouxe alguns pontos chaves, algumas aquisições e também a fundação da companhia, que foi perto lá da Segunda Guerra Mundial, uma empresa bem antiga em histórias, né? Mais de 80 anos de história que a companhia tem. E agora trazendo uma visão geral da companhia, eu trouxe aqui para vocês os seus principais produtos e nesse print aqui você consegue observar que ela tem pistolas, revólveres, armas longas, armas da Ross, que são essas armas um pouquinho mais vintage, digamos assim, e também ela trabalha com acessórios. Então essas são as linhas de negócio da companhia, são os produtos que ela fabrica. E um ponto importantíssimo de se entender é como é feito os seus produtos, então como é feita as armas, tá? Claro que eu não sou nenhum tipo de especialista nesse assunto e aqui eu vou trazer algumas informações que a própria empresa disponibilizou nas suas apresentações, nos seus materiais. E aqui vocês conseguem observar que ela utiliza o grafeno, o DLC, também o óxido de nióbio, são aí os 3 materiais mais utilizados. E é claro, ela tem sua própria tecnologia de fabricação, que é feito os moldes, todo o processo também é feito com a tecnologia da companhia. Eu vou falar bem rapidamente sobre cada um desses materiais, começando pelo grafeno, que ele é um material usado em componentes e proteção de superfícies metais. Ela proporciona maior resistência mecânica de impacto e também contra corrosão. Ela é um material também utilizado para melhor dissipar o calor e ainda aumenta a vida útil. E esse é um material bem interessante que proporciona aí várias vantagens. Uma delas é a dissipação de calor. Vários países exigem que a sua arma ou seu armamento tenha uma boa dissipação de calor. E um outro ponto interessante que eu vi é que esse material não deixa a gordura impregnar na arma. Então, se um policial ou alguém que está manejando a arma comeu alguma coisa gordurosa e não conseguiu limpar a tempo, por exemplo, o grafeno vai ajudar que a gordura não fique impregnada e não escape, não tenha nenhum tipo de problema na hora do manuseio do armamento. Isso é algo bem interessante que eu não sabia, mas olhando a empresa, estudando um pouco sobre ela e esse material em específico, esse é um ponto chave aí na composição do armamento que a Taurus tem nos seus produtos. O DLC, que ele é um material usado nos canos das armas e basicamente você pode dar uns 10 mil tiros e o cano da arma vai estar 100%, vai estar zerada, vai estar nova ou não vai ter nenhum tipo de dano sofrido. E isso é fundamental para aumento da vida útil também do armamento. E o óxido de nióbio ele é utilizado para fortalecer ligas metálicas e isso também vai ajudar na vida útil dos seus armamentos. E o maior desafio da Taurus é fazer um produto que seja leve e que tenha muita resistência. Agora trazendo uma imagem para vocês da diferença estrutural de 2018 para 2021. E nessa imagem você consegue observar a diferença que era entre esses 2 anos. Então a produção de armas por dia era de 4.6 mil e em 2021 passou a 9.6 mil. Uma variação aí de 2 vezes entre uma comparação entre um ano e outro. A receita líquida era de 624 milhões, foi para 1,9 bilhões. A sua dívida líquida era de 888 milhões e passou a 444 milhões. Aí caiu pela metade a sua dívida líquida. Lá em 2018, a cotação da Taurus na Bolsa de Valores era de R$ 2,10. E lá em 2021, a sua cotação era de R$ 22,26. Um aumento de 11 vezes. Um ponto importante é que o mercado sabe precificar os seus ativos. Então, lá em 2018, como eu já comentei, a empresa estava passando por dificuldades, ela tinha uma dívida muito alta e
Ao passo que ela conseguiu aí melhorar esses números, a cotação também aumentou, já que o mercado vê que de fato a empresa está se reestruturando. Então fica bem claro aqui que a cotação da companhia também reflete nos seus números. E o número de acionistas, que era de 4 mil, passou lá em 2021 para 40 mil, um aumento aí de 10 vezes. E essa foi a mudança estrutural que a companhia sofreu lá desde 2015, né? Começou em 2015, mas se agravou em 2018 e agora em 2021 ela acabou aí com números excepcionais. E essa é a mudança, né, de estrutura, a mudança do CEO, né, quais são as propostas que ele traz e se refletem nesses números. Eu vou trazer alguns quadros aqui para vocês, só para a gente ter uma noção de como é que está a empresa referente lá ao mercado exterior. E nessa imagem que você consegue observar que o volume de vendas da Taurus nos Estados Unidos, ela aqui no quadro esquerda de vocês, ela aumentou nos 9 semestres lá de 2021 e agora em 2022 ela acabou tendo uma pequena diminuição, ainda assim fica maior que os 9 meses lá de 2020, então o volume de vendas lá no exterior segue em linha do que a empresa imagina. E nesse quadro à direita é a intenção de compra de armas de fogo lá no mercado americano. E vocês conseguem observar que, claro, em 2020 era um mercado muito maior do que é hoje, porém os 9 meses de 2022 ainda são muito maiores que os anos anteriores da Taurus, nesses índices de intenção de compra no mercado norte-americano. Aqui também para vocês o market share da companhia lá nos Estados Unidos. Então vocês conseguem observar que lá em 2020 o mercado norte-americano era 41% da Taurus, e eu estou falando especificamente de revólveres, tá? Não é do mercado todo, só de revólveres. A market share da Taurus, ou a fatia de mercado da Taurus, era de 41%, e em 2021 a empresa aí estima ter um market share de 61%. Eu acabei não encontrando em 2022, mas que fica bem claro que ela tem uma intenção de crescer muito, principalmente lá no mercado americano. E agora falando um pouco sobre os números da companhia, principalmente agora no terceiro trimestre de 2022 e começando pelo lucro líquido acumulado até setembro, que foi de 399 milhões. Nessa imagem você consegue observar a sua receita operacional líquida e também de acessórios, né? Como eu já comentei, mais de 50% aqui nesse caso, 62,6% da receita operacional líquida vem no mercado americano, apenas 34,3% vem do Brasil e de outros países 3,1%. E nesse outro gráfico que eu trouxe para vocês, a comparação principalmente de total de armas e acessórios no Brasil, Estados Unidos e em outros países. Você consegue observar que no Brasil teve um aumento bem interessante, de 21% no terceiro trimestre de 2021, em comparação com o terceiro trimestre de 2022, e no mercado americano decaiu os mesmos, praticamente 20% que teve de aumento aqui no Brasil. Porém, você consegue observar que em questão de números, o mercado americano é muito maior e muito superior ao mercado brasileiro. Outro ponto fundamental é suas margens, e a margem bruta da companhia é de 47,7%, bem superior às suas principais concorrentes. E nessa próxima imagem eu vou trazer para vocês o grau de alavancagem da companhia, então a sua dívida em comparação com a sua receita operacional, então o seu EBITDA. E aqui vocês conseguem observar que lá em 2019 ela tinha uma dívida muito maior, uma dívida líquida muito maior que o seu EBITDA, que é a sua receita operacional. Ela, com a sua receita naquela época, ela demoraria cerca de praticamente 7 anos para liquidar a sua dívida. E ao passar dos anos, vocês conseguem observar que atualmente aqui em 2022 ela tem muito mais EBITDA, então a sua operação é muito mais rentável do que sua dívida. Ela diminuiu aí drasticamente e isso traz um benefício gigantesco para a companhia. Se a empresa tem um EBITDA tão grande, ela tem aí uma facilidade muito maior de captar recursos se a companhia precisar. E faz total sentido a companhia não estar tão alavancada, não tem uma dívida tão grande, já que agora ela está investindo mais em tecnologia e se precisar de mais valores, ela consegue, já que ela tem aí um EBITDA muito forte e uma dívida extremamente bem controlada. E chegamos na nossa análise SWOT, lembrando que aqui não tem certo ou errado e nós sempre analisamos as forças, fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês, ela tem uma marca muito forte. Apesar de ter passado por diversos problemas, atualmente a Taurus é muito reconhecida pela sua alta grau de eficiência no seu armamento, tanto que ela tem um market share bem elevado lá nos Estados Unidos. Uma outra força é que ela tem uma diversificação nas suas moedas, então ela trabalha aqui no Brasil, mas também tem um foco muito forte
forte lá no mercado americano. Ela tem margens elevadíssimas, principalmente em comparação aí com as suas principais concorrentes. Possui uma eficiência operacional gigantesca, por isso ela tem um market share tão elevado. E uma outra força é que ela é uma das maiores produtoras de pistolas do mundo e também já teve vários reconhecimentos, né? Já ganhou vários prêmios. Isso traz um reconhecimento muito maior da companhia em comparação com outras, e também é muito mais fácil de entrar, né, em outros países com esses reconhecimentos. Agora, falando das fraquezas, a primeira que eu trago para vocês é dependência de regulamentações. E aqui de fato não tem como escapar, né? O país tem que ter essa abertura, né, para venda de arma e de porte ou posse de armas, senão a empresa acaba não conseguindo entrar em outros países, e também a regulamentação é muito forte. Lembrando que a empresa tem que usar produtos específicos que muitos países exigem e precisam, né, para poder ter a liberação das suas armas sendo vendidas no seu país, e alta dependência de commodities. Lembrando que eu trouxe para vocês, né, ela precisa de grafeno, DLC e também óxido de nióbio para fazer a fabricação dos seus produtos. Agora, oportunidades, e a primeira que eu trago para vocês, o potencial aumento na escala. Quanto mais pessoas precisarem de armas, né, quanto mais países precisarem, maior vai ser aí o potencial de oportunidade da Taurus. A flexibilização de posse ou porte de armas, isso também pode ser uma oportunidade gigantesca para a companhia. Um maior alcance internacional, partir para além do mercado americano, também partir para outros países, e também pesquisa e desenvolvimento de novos armamentos e novas tecnologias. Isso também pode potencializar ainda mais as oportunidades da Taurus no futuro. E agora, falando de ameaças, a primeira que eu trago para vocês são regulamentações contrárias ao porte e posse de armas aqui no Brasil e também fora daqui. É algo que a empresa não tem como controlar, mas a gente tem um exemplo bem claro agora, que no governo passado tínhamos uma maior flexibilização de porte ou posse, e no governo atual provavelmente nós vamos ter aí uma dificuldade muito maior para ter posse ou porte de arma de fogo, e isso, claro, é uma ameaça enorme para Taurus. Outra ameaça também são suas concorrentes. Eu mencionei que lá no mercado americano ela tem um bom market share, uma boa fatia de mercado no mercado de revólveres, porém tem uma outra gama gigantesca de produtos que a Taurus pode se beneficiar, porém, né, os seus concorrentes são muito bem posicionados nos outros mercados de submetralhadoras ou espingardas, por exemplo. Uma outra ameaça são os vários debates que nós temos aí sobre a população estar armada ou não. Isso de fato pode acabar, né, impactando a companhia, e isso ela não tem como ter controle, e ela vai ter que esperar para ver o que vai ser o desenrolar, se de fato a sociedade está pronta para ter armas de fogo ou não, se é só policiais. Enfim, isso é uma discussão gigantesca e que, dependendo de como for feito, pode impactar a empresa aí negativamente de forma muito severa. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você observou algum ponto que não está aqui e que você gostaria de complementar, deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E agora, fazendo um apanhado geral de tudo que nós vimos até agora, a empresa possui uma marca forte, principalmente, né, após a sua reestruturação. Ela possui um relevante market share, principalmente lá no mercado americano. A empresa conseguiu zerar suas dívidas, isso dá um respiro muito melhor para a companhia e pode se preocupar com outras coisas, a não ser, né, liquidar as suas dívidas. Possui excelentes margens. A companhia está em expansão para outros países como a Índia. A Índia está aí solicitando vários tipos de armamento, ela está querendo se armar cada vez mais, e isso é um ponto extremamente interessante para a companhia, e também para quem quer ser acionista tem que ficar de olho nessas próximas negociações com a Taurus, com a Índia. E também ela atualmente está investindo em novas tecnologias, tudo isso para melhorar aí a sua produção do seu armamento. E se você gostou da companhia e quer se tornar sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a cotação da companhia na Bolsa de Valores está em R$ 12,50. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir, também compartilhe para mais pessoas, e nos vemos na próxima semana. Até lá!